Boa tarde, meus queridos. Sou a professora de informática Natália e o tema de hoje são tipos de arquivos. Vocês já pararam para pensar que quando vocês estão em seu computador e abrem algumas das pastinhas que vocês têm em sua máquina, existem vários tipos de arquivos diferentes e que às vezes você tenta abrir e não consegue? Muitas vezes o seu computador não suporta aquele tipo de arquivo, não tem um programinha para poder abrir aquele tipo de arquivo. Então vamos entender alguns deles hoje. O primeiro tipo de arquivo que vou mostrar para vocês é o PPTX ou PPT. Por que PPT? As versões mais antigas do programa PowerPoint salvavam os arquivos em PPT. As versões mais novas deste programa salvam os arquivos em PPTX. Veja aqui, ó, estas letrinhas pequenas não fazem parte do nome do arquivo. O nome do meu arquivo é, olha lá, veja que ficou apenas azulzinho, tipo de arquivo PPT ou PPTX. A extensão, isso aqui se chama extensão, é o tipo do arquivo, é o que representa o tipo do arquivo. Perceba que cada um dos arquivos, ó, tem uma extensão que ajuda que nós saibamos quais são os tipos de arquivo. Além, claro, do ícone, que é o desenho que aparece quando nós estamos enxergando aqui a imagem, veja. Veja. Bom, então, o que é cada um desses tipos de arquivo? O PPT, o arquivo de apresentação do Microsoft PowerPoint, veja que apareceu ali naquela pequena caixinha, ao passar o mouse, né? Eu passei o mouse em cima, então apareceu a informação do arquivo. É o arquivo de apresentação de PowerPoint. Nós podemos confeccionar slides com eles. Inclusive, eu estou utilizando ele agora para confeccionar o vídeo, este mesmo vídeo que eu estou apresentando para vocês. Eu utilizei uma das ferramentas dele e estou confeccionando os vídeos. Com ele eu posso fazer apresentação, preparar aulas, cartões de aniversário e afins, né? Olha que legal. Então este é o PowerPoint. Bom, temos também o tipo de arquivo doc ou docx. Ele cai na mesma história do PowerPoint. O tipo arquivo doc era das versões mais antigas do Word. Olha lá, documento do Microsoft Word. Olha lá, viu? E DocX é das versões mais atuais. Que tipo de arquivo é esse? Ele é um editor de texto. Com ele nós podemos confeccionar manuais, trabalhos de escola, trabalhos científicos, podemos formatar os textos. Então, com este tipo de programa, que não existe apenas o Word, existem outras marcas. Lembrem-se, o Word é uma marca, assim como a esponja de aço tem o Bombril e a Solan, o Word, né, ele é apenas a marca. Na verdade, esse tipo de programa é um editor de texto. Se, por exemplo, utilizássemos os documentos do Google, seria o Google Doc, por exemplo. Tipos de arquivo EXE, ou tipo de arquivo executáveis. São principalmente aqueles arquivos que nós baixamos da internet para instalar um programa em nossa máquina. Isso aqui é um programinha que eu fiz, apenas para exemplificar para vocês. Ó, veja. Então, são programinhas que nós podem ser instaladores, podem ser aplicativos, mas em geral são programas executáveis. GIF. Aqui nós temos dois tipos de GIF. Arquivo GIF que não se mexe e arquivo GIF que se mexe. Como assim? Muitos confeccionadores de imagens podem selecionar esse tipo de arquivo.
Porque qual é a diferença dos tipos de arquivos de imagem, cada um por si? Alguns deles toleram mais opções de cores, mais opções de combinação de pixels, que são... Deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês aqui. Não consegui. Que são pequenos quadradinhos que nós conseguimos enxergar se encostarmos bem próximo da tela. Vamos ver. O outro tipo de arquivo GIF. Esse aqui é a Sigmov. Bonitinho, né? Então, veja que são os mesmos tipos, as mesmas extensões, porém um deles se move e outro não. Tipo de arquivo HTML. Normalmente são arquivos que abrem no navegador. O que é um navegador? É o browser, aquela tela em que você acessa a internet. Isso aqui eu confeccionei também para vocês poderem verificar. Olha, eu vou clicar 2 vezes nesse arquivo e ele vai abrir aonde? No navegador. Olha lá. Mas, professora, não está na internet essa página? Sim, ela não está na internet. Porém, ela precisa de um navegador para poder abrir. Digamos, isso é muito incomum de acontecer, mas digamos que eu não tenho nenhum navegador em minha máquina instalado. Esse arquivo não abriria. Tipo de arquivo JPEG. É um tipo de arquivo de imagem. Sua qualidade é inferior ao do PNG e mesmo do GIF, que a gente acabou de ver, né? Então, é o tipo de arquivo de imagem. Um exemplo bem interessante para vocês. Muitas câmeras digitais, e mesmo o celular, quando nós fotografamos, as imagens estão em JPEG. Por quê? A qualidade é menor, para que ocupe menos espaço nestes dispositivos. Tipo de arquivo MP3. Música. Existem outros tipos para música, mas esse em especial é o mais comum. E é o que também menos espaço nos dispositivos também. Mas existem outros tipos. MP3 de costume eles abrem em qualquer máquina, em qualquer dispositivo. Então por isso que ele é mais comum. Tipo de arquivo MP4. Vídeo. Vocês perceberam que abriu uma caixinha solicitando para eu selecionar qual aplicativo iria abrir este vídeo. Por quê? Porque eu tenho mais de um tipo de programa para abrir vídeos. Tipo de arquivo PDF. Esse é um tipo de arquivo que dá muito problema nos celulares. Muita gente quer abrir um tipo de arquivo PDF, mas ele não abre. Por que ele não abre? Ele não abre porque você não tem um aplicativo para abrir esse tipo de arquivo. Então, você precisa baixar algum aplicativo do Adobe ou outro similar para o celular para poder abrir esse tipo de arquivo. Um PDF. Professora, mas o seu PDF abriu do navegador. Quando estamos no computador, esta é uma das opções que nós temos. Não necessariamente eu preciso instalar o Adobe, mas no celular, por exemplo, principalmente quando a gente recebe o arquivo pelo WhatsApp, é necessário. Né? Tipo de arquivo PNG. É um arquivo de imagem. Mas, Natália, essa imagem está com a qualidade pior do que aquelas outras que você me abriu antes. Pois é. A ideia é que, vamos supor assim, eu tenho um caminhão e nesse caminhão eu coloco uma caixinha. É o que aconteceu com essa imagem. Ele tinha uma grande possibilidade de utilizar toda a quantidade de qualidade da imagem e não utilizou.
foi a opção daquele que confeccionou essa imagem. Tipo de arquivo RAR. O tipo de arquivo RAR, ele é um arquivo compacta outros arquivos. É possível até colocar senha também. Um dia desses eu faço uma videoaula mostrando apenas como colocar senha num arquivo RAR. Tá bom para vocês? Tipo de arquivo TXT. Este é um dos tipos de arquivo mais comuns. Ele também é um editor de texto. Mas ele não possui as mesmas características que o Word, cheio de cores e formatações de letra. Ele é apenas um arquivo texto. É com este bloco de notas, este editor de texto, que eu confeccionei este arquivo HTML. Mas isso não vem ao caso. Tipo de arquivo XLS ou XLSX, as famosas planilhas eletrônicas ou planilhas Excel. Com este tipo de arquivo, nós podemos fazer cálculos, gráficos, confeccionar controles, fazer fórmulas. É muito bacana. Se você souber utilizar essa ferramenta no seu básico, já terá uma grande ajuda. Então, até indico que vocês vejam algumas videoaulas que estão postadas no canal do YouTube sobre Excel. Tipo de arquivo zip. Professora, ele tem o mesmo tipo, a mesma imagem que o arquivo RAR. Na minha máquina eu tenho instalado o WinRAR. Olha lá, o WinRAR. Ele que está responsável por abrir esses tipos de arquivo. Mas se eu não tivesse o WinRAR instalado e fosse um arquivo do tipo zip, eu conseguiria abrir na minha máquina também, ainda sem o WinRAR. Olha lá, porque o Windows Explorer pode abrir também. Olha lá, viu? Ele abriu para mim. E eu posso extrair. O próprio Windows tem um extrator. Mas esse tipo de arquivo é um tipo de arquivo zip, é um tipo de arquivo compactado padrão para os sistemas Windows, ok? Então, esses são os tipos de arquivos que vocês podem encontrar mais comuns. Existem outros? Sim, com certeza existem outros. Mas eles são derivados ou funcionam exatamente como esses que eu mostrei para vocês. São vídeos em outros formatos, imagens em outros formatos, música em outro formato, arquivos em outro formato, mas esses são os mais comuns. Então, fiquem com Deus, estudem bastante, procurem organizar bem as coisas na máquina de vocês e até mais ver.